Olá pessoal, estamos na disciplina de Controle Servomecanismos 2, que é uma continuação de Controle Servomecanismos 1. E como eu já havia dito para vocês, nesse semestre, em Controle Servomecanismos 2, nós vamos trabalhar com os sistemas no domínio da frequência. Pois se nós vamos trabalhar com os sistemas no domínio da frequência, nós temos que, no mínimo, entender o que é resposta em frequência de um sistema. O que significa o sistema trabalhar no domínio da frequência. Então, o nosso primeiro tópico de estudo tem por título Resposta em Frequência. Nas aulas de resposta em frequência, será dado o conceito matemático da resposta em frequência. Depois nós vamos dar o conceito gráfico da resposta em frequência. E por fim, nós vamos fazer uma análise dos gráficos que representam a resposta em frequência de um sistema. Então, para começo de conversa, eu separei aqui a primeira coluna. Veja, o sistema, ele pode estar no domínio do tempo. Nós trabalhamos, na vida real, o sistema está no domínio do tempo. Então, a entrada é U de t, saída é Y de t, e aqui nós temos o sistema. Vocês sabem desde controle 1, que em controle, o sistema, nossos sistemas são sempre linear, invariante no tempo. Então, um sistema linear e invariante no tempo, ele pode ser representado matematicamente por uma função de transferência, que é uma função de Laplace. Portanto, eu posso também representar este mesmo sistema na forma de Laplace, usando a função de transferência que eu denominei aqui de G de S. A saída passa a ser Y de S e a entrada U de S, porque o sistema fica todo no domínio de Laplace. Bom, se eu substituir o S por J ômega, e isso eu estou definindo aqui, não estou provando que é isto. Então, substituindo ou fazendo S de Laplace igual a J ômega, sendo que ômega é frequência, U de S passa a ser U de J ômega, e saída Y de S passa a ser Y de J ômega. Consequentemente, a função de transferência G de S eu represento por G de J ômega. Agora você deve estar perguntando por que S é igual a J ômega. Quando eu te fornecer o conceito matemático de resposta em frequência é a saída em função de ômega. Ok? Quando eu der o conceito matemático da resposta em frequência, eu vou provar para vocês, dentro dessa demonstração matemática, que S de Laplace é igual a J ômega. Só que eu não vou fazer essa prova matemática nessa aula. Eu vou deixar essa prova matemática no material teórico de apoio que eu vou disponibilizar no sistema. E também nós vamos falar isso na aula ao vivo, sobre esse conceito matemático de resposta em frequência, em que eu provo que o S de Laplace de fato é igual a J ômega. Então, por enquanto, eu peço que vocês aceitem isso. De fato, isso é verdade. Bom, como que eu deixo o sistema no domínio da frequência? Eu tenho que injetar na entrada dele um sinal senoidal. Assim o sistema fica trabalhando no domínio da frequência. Qual é a vantagem de tudo isso? Veja, para sistemas de controle, o sistema trabalhar no domínio da frequência tem algumas vantagens. Quando o sistema trabalha no domínio da frequência, eu consigo obter a sua resposta em frequência. Eu consigo obter o seu comportamento dentro de um determinado intervalo de frequências.
E através da resposta em frequência de um sistema, eu consigo definir se o sistema é ou não estável. Além disso, eu consigo projetar controladores para um sistema, usando como ferramenta a resposta em frequência. E também a maior vantagem que existe é que, para se obter a resposta em frequência de um sistema, não é necessário sabermos qual é o modelo matemático do sistema. Em outras palavras, quando você deseja obter a resposta em frequência de um sistema, não precisa saber qual é a função de transferência do sistema. Para ser mais claro, para se obter a resposta em frequência de um sistema, eu não preciso modelar matematicamente o sistema. É possível obter experimentalmente a resposta em frequência de um sistema. Isso é uma grande vantagem, porque na teoria de controle, o primeiro passo é modelar matematicamente o sistema. E modelar matematicamente um sistema não é uma atividade trivial. Para modelar matematicamente o sistema, você tem que ter um conhecimento profundo de matemática, de física e da própria dinâmica do sistema. E às vezes, quando você modela matematicamente, você pode esquecer algum parâmetro importante do sistema. Aí o seu modelo matemático pode ficar um tanto quanto pobre. Às vezes você pode considerar parâmetros demais. Parâmetros que você poderia desprezar, você considera no modelo matemático do sistema, e o modelo matemático do sistema fica visualmente complexo. Então, há autores que dizem que a parte mais difícil de um projeto, de um sistema de controle, é a modelagem matemática. E quando você trabalha com resposta em frequência, você não precisa do modelo matemático do sistema. Isso é uma grande vantagem. E o que se faz com a resposta em frequência de um sistema? Projeta-se controladores. O que mais? É possível analisar a estabilidade de um sistema usando a resposta em frequência? Então veja, há inúmeras vantagens, mas tem desvantagens também que no decorrer do semestre eu vou apresentar para vocês, mas tem muitas vantagens você trabalhar com o sistema no domínio da frequência. Então, recapitulando. Primeira vantagem de se trabalhar com o sistema no domínio da frequência. Para se obter a resposta em frequência, não precisa do modelo matemático do sistema. Segundo, com a resposta em frequência, é possível projetar controladores. Terceiro, com a resposta em frequência, é possível analisar a estabilidade do sistema. Essas são as grandes vantagens do estudo da resposta em frequência. Então, claro que resposta em frequência vai ser a nossa ferramenta em controle 2 para análise de estabilidade e também para projeto de controladores. Portanto, vale a pena entender o que é resposta em frequência, tanto matematicamente quanto graficamente. Muito bem. Prova-se o seguinte: se eu injetar no sistema um sinal senoidal, vamos supor que o de T seja esse sinal senoidal, amplitude A, frequência ômega, fase 0 grau. Nesse momento o sistema já está no domínio da frequência. Prova-se matematicamente que em regime permanente, ou seja, depois de passados transitórios, a saída y de t será A módulo de g de j ômega vezes seno de ômega de t mais π de ômega. Vamos interpretar esta equação, que eu não provei que é isso, mas a prova está no material teórico de apoio e que eu vou apresentar também para vocês na aula ao vivo. Mas por enquanto, de forma direta, por definição, se a entrada for um sinal senoidal de amplitude A e frequência ômega,
a saída também será senoidal e de mesma frequência do sinal de entrada. Só que a fase da saída será diferente da fase da entrada. E a amplitude da saída será diferente da amplitude da entrada. Então, quando este sinal entra no sistema, que é um sinal senoidal de amplitude A, frequência ômega e fase 0 grau, a amplitude da saída é a amplitude da entrada multiplicada pelo módulo da função G de J ômega. Abro aqui um parênteses. G de S é uma função complexa. De maneira que, se você substituir o S por J ômega, você vai ter como resultado, para cada ômega que você adotar aqui, um número complexo. Então, por exemplo, se ômega eu ajustar para uma frequência ômega 1, você vai ter G de J ômega 1, que será um número complexo. Se você alterar a frequência para ômega 2, você terá aqui G de J ômega 2, que será um outro número complexo. Um exemplo numérico. Se ômega for 100 radianos por segundo, você terá aqui G de J 100, que substituído na função vai dar um número complexo. Todo número complexo, se você representá-lo na forma, se você colocá-lo na representação polar, ele vai ter uma magnitude, que a gente chama de módulo, que é o módulo de G de J ômega, e também vai ter uma fase, que é o φ de ômega. Então veja, módulo G de J ômega, na representação polar, eu posso colocar assim de uma forma simplificada, é composto por um módulo e por uma fase, que eu vou chamar aqui de φ de ômega. Veja, isso é um número complexo. Para cada ômega que eu adotar aqui em G de J ômega, eu vou ter um número complexo que eu posso representá-lo por magnitude e fase. Portanto, o que acontece quando este sinal, este sinal senoidal entra nesse sistema? Quando esse sinal senoidal, vamos trabalhar no tempo, entra nesse sistema, a saída tem uma amplitude A vezes um módulo de G de J ômega, ou seja, a amplitude do sinal de entrada é modificada pelo módulo da função complexa do sistema, que é módulo de G de J ômega, produzindo na saída uma nova amplitude. De forma análoga, a fase da entrada, que no caso aqui é 0 grau, entra no sistema e é alterada pela fase da função do sistema, que é G de J ômega, que eu chamei de φ de ômega. Então, se você pensar bem, saída vai ter uma fase diferente da fase da entrada. Fase da saída menos fase da entrada é a defasagem. Então, em regime permanente, quando o sistema recebe um sinal senoidal de frequência ômega e amplitude a saída do sistema passa a ter uma amplitude que é a amplitude da entrada multiplicada pelo módulo da função do sistema. E a fase da saída, que é φ de ômega, nada mais é do que a fase da entrada alterada pela fase da função G de J ômega do sistema. Muito bem.
Muito bem. Isso matematicamente falando, sem fazer nenhuma prova matemática, tá? Então, a grosso modo falando, a amplitude da entrada se mistura com o módulo da função que está no domínio da frequência, gerando uma nova amplitude na saída. A fase da entrada se mistura com a fase da função complexa do sistema, gerando uma nova fase na saída. A fase da saída menos a fase da entrada é igual a defasagem. Ok? E olha que interessante, pessoal. Vamos fazer o seguinte. Vamos dividir a amplitude da saída pela amplitude da entrada. É tão simples o cálculo que eu não vou nem montar o cálculo na lousa. Se você dividir a amplitude da saída pela amplitude da entrada, o que sobra é módulo de G de J ômega. Amplitude da saída dividida pela amplitude da entrada é ganho. Então, este módulo de G de J ômega, nada mais é do que ganho. É só dividir a amplitude da saída pela amplitude da entrada. O que sobra é módulo de G de J ômega. Então, o módulo da função do sistema é o ganho do sistema. Vamos fazer fase da saída menos fase da entrada, que no caso é 0 grau. Fase da saída menos fase da entrada dá φ de ômega. Então, φ de ômega é a fase do próprio sistema, que é igual a defasagem, porque a entrada tem fase igual a 0 grau, é um caso particular. Porque defasagem, na verdade, é fase da saída menos fase da entrada. Se a fase da entrada fosse, por exemplo, φe, a defasagem seria φ da saída menos o φe da entrada. Como o φe é igual a 0 grau, a fase da saída coincide com a fase da função do sistema. Então, φ de ômega é a fase do sistema. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o ganho e a fase do sistema. Então, o ganho do sistema modifica a amplitude da entrada, o ganho do sistema modifica a amplitude da entrada, gerando uma nova amplitude na saída. A fase do sistema modifica a fase da entrada, gerando na saída uma nova fase. Portanto, quando o sistema é submetido a um sinal senoidal de frequência ômega, a saída também será de frequência ômega, ou seja, de mesma frequência. Só que a saída vai apresentar uma amplitude e uma fase diferentes da amplitude e da fase do sinal de entrada. Esse é o conceito matemático da resposta em frequência. E isso se dá em regime permanente após o término dos transitórios. Eu não provei esta saída y de t matematicamente, mas eu vou provar no material teórico de apoio. Muito bem. Matematicamente é isso. Agora você pode estar se perguntando, como que eu vou levantar a resposta em frequência de um sistema, experimentalmente falando? Bom, você concorda que se você definir um módulo, o ganho do sistema, é a fase do sistema, você já consegue produzir a resposta em frequência do sistema? Que é simples. A entrada você que aplica no sistema. Você escolhe a amplitude, você escolhe a frequência, você escolhe a fase. Sabendo-se do ganho e da fase de um sistema, se você multiplicar o ganho do sistema pela amplitude da entrada, você vai ter o ganho da saída.
Você vai ter a amplitude da saída. E utilizando a fase do sistema, tendo a fase da entrada, você obtém a fase da saída. Então, este ganho, módulo de G de J ômega, e esta fase, φ de ômega, módulo de G de J ômega, ganho do sistema, φ de ômega, fase do sistema, esses dois termos representam a resposta em frequência de um sistema. Isso matematicamente falando. Experimentalmente, como que você levantaria a resposta em frequência de um sistema? Muito simples. Suponha este circuito simples, que é um circuito RC. Na entrada VI de T, saída VO de T. Vamos supor que você coloque em VI de T um sinal senoidal de amplitude A, frequência ômega e fase 0 grau. Obviamente que você vai variar a frequência. Então, quando você ajustar a frequência para ômega, por exemplo, ômega igual a 10 radianos por segundo, você vai medir a saída com o osciloscópio. Você vai ter acesso à amplitude da saída e vai ter acesso à defasagem do sistema, usando o osciloscópio. Só que a saída vai estar na frequência ômega igual a 10 radianos também. Então, por exemplo, para ômega igual a 1, ômega igual a 10, desculpa, você vai ter uma amplitude na saída. Se você dividir pela amplitude da entrada, você vai ter o ganho do sistema na frequência ômega igual a 10. Através do osciloscópio, você consegue descobrir também a defasagem, φ de saída menos φ de entrada do sistema na frequência ômega igual a 10. Pois bem, varia a frequência para ômega igual a 100. O sinal de saída vai ser alterado, vai apresentar uma nova amplitude, uma nova fase. Dividindo a nova amplitude da saída pela amplitude da entrada, você vai ter o ganho do sistema na frequência ômega igual a 100. Também você consegue calcular a defasagem do sistema quando o ômega for igual a 100. Faz isso para N frequências. Então, para cada frequência, você vai ter um ganho e uma defasagem. Se você colocar isso em coordenadas, se você colocar isso num gráfico, você consegue obter tanto o ganho em função da frequência, quanto a fase em função da frequência. Dois gráficos. Gráfico de ganho e gráfico de fase. Esses dois gráficos representam a resposta em frequência do sistema. Lembra que eu disse? A resposta em frequência do sistema nada mais é do que um módulo da função g de j ômega e a fase da função g de j ômega dentro de um intervalo de frequências. Recapitulando, aqui você vai variando o ômega, que é a frequência do sinal de entrada, e para cada frequência você calcula o ganho, que é a amplitude da saída dividida pela amplitude da entrada. Para cada frequência você calcula a defasagem, que é a fase da saída menos a fase da entrada. Se a fase da entrada é 0 grau, a fase da saída vai ser a própria defasagem do sistema. Então, para cada frequência ômega ajustada na entrada, você terá um ganho do sistema e uma defasagem. Se você colocar isso num gráfico, você vai obter dois gráficos. Um, que é o ganho em função da frequência. O outro,
fase em função da frequência. Dois gráficos. Esses dois gráficos representam a resposta em frequência de um sistema. E vocês viram esses dois gráficos em circuitos, na disciplina de circuitos elétricos. Lembra dos diagramas de Bode? Diagramas de Bode são compostos por dois gráficos. Um gráfico de ganho em função da frequência e um gráfico de defasagem em função da frequência. Esses dois gráficos